camaradas, eu devo desculpas sinceras a vocês pela prolongada ausência de mais de um ano sem vídeos no canal, com exceção do meu vídeo curto sobre a relação entre nazismo e capitalismo. Basta dizer que dificuldades pessoais apareceram, seja de manter um emprego estável, que ainda não aconteceu, seja em muitos outros aspectos da militância e ativismo. Dito isso, nós estamos voltando com tudo. Chapéu Vermelho é um projeto individual que eu toco por minha conta, e é totalmente autofinanciado, apesar de todo o apoio inestimável que eu recebo de amigos e familiares. Por isso eu gostaria de fazer algo que eu não comecei antes, porque eu queria ajustar e organizar isso da melhor maneira possível. A partir de hoje, vocês vão poder contribuir com o Chapéu Vermelho. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me enviaram sugestões e me procuraram nas redes sociais e até na rua para me cobrar por novos vídeos. E com razão. Como também agradecer os que vieram me procurar para contribuir financeiramente com o canal. Eu não tenho palavras, de verdade, não tenho palavras para agradecer cada um de vocês. Sério, vocês são incríveis. E como vocês podem estar contribuindo? Bem, eu estou abrindo essa opção através do LivePix, que é uma plataforma feita para criadores de conteúdo em que vocês podem contribuir para o canal sem nem precisar de um cadastro. E não, eu não estou sendo pago para fazer essa publi, mas a plataforma tem sido considerada segura e ela é amplamente utilizada aqui pela comunidade do YouTube. Então eu optei por ela para facilitar transações para todo mundo. No valor mínimo de R$1, você de casa já vai poder contribuir com o Chapéu Vermelho, mesmo uma ajuda simbólica já tem toda a minha consideração. Vocês também vão poder abrir uma assinatura, que é uma contribuição mensal para o canal no valor mínimo de R$5. Sei que a maioria de nós hoje não tem condições financeiras estáveis e passa por algum tipo de aperto, então mesmo a quem não puder ajudar financeiramente, saiba o seguinte, que independente disso, você tem toda a minha gratidão e reconhecimento. E para quem quiser e puder contribuir, aqui estão os hiperlinks para assinatura e para o Pix unitário. O QR Code vai aparecer sempre no começo e no final de todos os meus vídeos. E no mais, eu estou me organizando para fazer algumas recompensas para quem contribui com o canal. Quem sabe mais algumas coisinhas novas, mas isso para um futuro próximo. A ideia do servidor do Discord, como um último adendo, infelizmente ela teve uma vida curta, mas eu a não abandonei totalmente. Só tirei a prioridade porque eu não tenho muito o perfil de organizar servidor, honestamente. Enfim, é isso, meus camaradas. O último recado que eu posso dar: nós estamos inseridos no capitalismo e necessariamente vivemos segundo leis e preceitos capitalistas, mesmo quem tem o interesse, como eu, de derrubar essa merda toda e construir um novo tipo de sociedade. É isso. Um ótimo vídeo pra vocês. Le vampire. Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif es entré. Toi qui, forte comme un troupeau de démons, vint, folle et parée, de mon esprit humilié faire ton lit et ton domaine. Infâme à qui je suis lié comme le forçat à la chaîne, comme au jeu le joueur têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme au vermine la charogne, maudite, maudite sois-tu. J'ai prié le glaive rapide de conquérir ma liberté, et j'ai dit au poison perfide de secourir ma lâcheté. Hélas, le poison et le glaive m'ont pris en dédain et m'ont dit: tu n'es pas digne qu'on t'enlève à ton esclavage maudit, imbécile. De son empire, si nos efforts te délivraient, tes baisers ressusciteraient le cadavre de ton vampire. O vampiro é velho como o mundo. O mar tem gosto de sangue, de onde todos nós surgimos. Estamos habituados a associar o seu mito com a Europa e a Grécia, provavelmente por conta das epidemias que emanaram dessas regiões no século XVIII, mas os traços do vampiro
existem em todas as culturas. Sangue drenado pelas Lamia, emissárias da deusa tríplice Hecate. Sangue como tabu, o livro do Gênesis nos alerta a não comer carne com sua vida, que é o seu sangue. Sangue consumido por Lilith, a outra mulher de Adão. Sangue para a cura, para a fertilidade, para o rejuvenescimento. Sangue como impuro, energia vital é drenada pelos espíritos descarnados Shwetgu, ou pelos Tsutsogorosh, palavra que se traduz como sugadores de sangue. Esses são os diabretes vampiros da cultura dos Agaburiat, na Mongólia. Hebreus 9:22 afirma: sob a lei quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Na mitologia mesoamericana é dito que o Kamazots, uma divindade em forma de morcego vampiro, habitaria as profundezas das cavernas na entrada do submundo Xibalba, ou assim foi interpretado a partir dos registros do livro maia, o Popol Vuh. Sir Christopher Frayling, em seu largo estudo literário sobre os vampiros, comenta que certamente as tentativas de rastrear as origens e o desenvolvimento inicial do mito do vampiro raramente tiveram sucesso, talvez porque a tradição seja tão sintética. Nos mitos clássicos de gregos e romanos, as criaturas que inspirariam os vampiros atuais eram normalmente figuras femininas, emissárias de Hecate e Estrígia. A própria etimologia da palavra vampiro, de origens incertas, passa pelos idiomas proto-eslavos. O reverendo anglicano de Oxford e Lichfield, Montague Summers, em 1908, tentou fazê-lo em 2 volumes influentes, The Vampire, His Kith and Kin, de 1928, e The Vampire in Europe, 1929, mas só conseguiu demonstrar como é difícil definir características que pertençam exclusivamente ao vampiro. Summers acreditava no vampirismo ao pé da letra, e a sua análise pendurava toda sorte de ideias vagas, não ajudando o fato de que o diácono anglicano desfigurava suas fontes de pesquisa além de qualquer reconhecimento. Em uma famosa ocasião, ele acreditou em um desastroso artigo popular como se fosse uma dissertação acadêmica. Portanto, é um autor para teoristas da conspiração e não uma figura séria. Não que isso tenha impedido a Royal Society of Literature o admitir como membro por conta de seus trabalhos independentes sobre dramaturgia inglesa do período renascentista do século XVII. Tratando-se do vampiro histórico, nós temos uma importante referência no historiador alemão Thomas M. Baum, especializado na Europa Oriental. Registramos aqui a sua consideração principal. Não se pode evitar a impressão de que o vampirismo foi encontrado acima de tudo nas zonas de contato e fronteiras sobrepostas dos estados e impérios multinacionais da Europa. Uma espécie de cinturão de vampiros claramente se estendia ao longo das fronteiras da Rus de Kiev e do Império Czarista, da União Polaco-Lituana e do Império Otomano, assim como do Império Habsburgo e da Prússia. Portanto, tanto em um sentido literal quanto figurativo, e tanto em termos geográficos quanto metafísicos, o vampiro constituía um fenômeno de fronteira. Pode parecer, e num sentido geral é verdadeiro assumir, que os vampiros hoje já não têm a mesma força como tiveram em momentos históricos anteriores. Como já foi dito, ainda que de origem dificilmente rastreável, as suas encarnações enquanto símbolos folclóricos para doenças e epidemias são o mais próximo de uma origem histórica do mito. Os surtos de tuberculose, raiva e outras enfermidades eram atribuídos ao vampiro nos séculos XI e XII. O historiador medieval agostiniano inglês William ou Guilherme de Newburgh recordou um relato de uma cidade devastada pelo monstro. Dizia ele, se tratava de um sanguessuga cheio de sangue de muitas pessoas. Quando o monstro foi derrotado, a pestilência que assolava o povo cessou. A doença matava as pessoas e os familiares da vítima eram expostos a ela durante o seu enterro, causando mais doença e mais mortes. O período de incubação de certas doenças, mais o desconhecimento sobre como viajavam os vírus microscópicos, essa foi a lacuna de uma explicação racional, que foi preenchida pelo vampiro. A lenta catástrofe, a miasma circulante. Esses primeiros vampiros tendiam a ter bocas sangrentas, estômagos inchados como bolhas, hálito horrendo. Eram mais próximos do que hoje reconhecemos nos zumbis. Os séculos XVIII e XIX, com suas novas epidemias de instituições seculares,
viram uma enxurrada de manifestações culturais e reinterpretações do mito. É no caldeirão cultural da literatura gótica do século XIX que temos até hoje suas expressões mais reconhecidas. O conto atribuído a John Polidori, The Vampire, de 1819, Carmilla, de Sheridan Le Fanu, de 1871, e o homônimo Drácula, de Bram Stoker, de 1897. E daí consolidam no gótico as imagens do que veio a ser o gênero literário da weird fiction, os vampiros nobiliárquicos, nobres esquisitões em trajes formais e capas, sendo uma das suas inspirações originais o visual do poeta romântico e também aristocrata Lord Byron. A literatura gótica foi influenciada por sua vez por um processo de apagamento histórico sobre vastas culturas dos países colonizados, reduzidas a estereótipos que redundam nos termos exótico, primitivo, selvagem, atrasado, etc. O imaginário gótico é também um imaginário das camadas médias e populares da Europa, sociedades de classe construídas sobre rios de sangue e pilhagem do mercantilismo, extração de valor material e força vital das colônias, genocídios de populações inteiras pela doença e pelas armas. É o forte intercâmbio cultural de todo o longo processo da era colonial, do progresso por meio do derramamento de sangue de suas empresas, as primeiras multinacionais privadas, que sedimentou a fase vitoriana do mito, as formas de representação gótica sobre o vampiro. É ainda o fascínio pelos povos nativos do chamado Novo Mundo, dos mexicas, dos maias, astecas e tupinambás, com suas tradições e rituais, que povoaram a propaganda colonial. O velho mundo abarrotava-se de ouro, prata e riquíssima arte que até hoje preenche museus e catedrais. O velho mundo embebedava-se de especulações fantásticas sobre míticas cidades como Eldorado e Paititi, ou lagos encantados como Parime e Yaci-Guaru. Outros aspectos relevantes do mito e que também envolvem preconceitos e mitificações da Europa cristã vitoriana do século XIX provêm do medo da alteridade, o medo do que é percebido como diferente, o outro, o medo do estrangeiro e as manifestações de xenofobia e antissemitismo, opressões nas suas mais variadas formas. A chamada difamação ou libelo de sangue é uma antiga mentira antissemita há muito desacreditada de que o povo judeu bebe sangue cristão, se intercala com o mito do vampirismo. Comenta Mark Neocleous no seu estudo fascinante intitulado Economia Política dos Mortos, que é referência relevante para este ensaio, que os estudos literários e culturais retornaram ao significado do gótico no geral e do vampiro em particular por incontáveis ocasiões. A atenção desses estudiosos ficou centrada na questão da aludida alteridade, do inglês otherness, aquilo que é próprio do outro, dito à moda da teoria contemporânea. Donna Haraway, por exemplo, escreve que, definidos por sua ambiguidade categórica e mobilidade preocupante, vampiros não descansam fácil ou facilmente nas caixas rotuladas bom e mal. Sempre transportados e mudando, o solo nativo do vampiro é mais nutritivo e mais unheimlich, mais apavorante que isso. Como o monstro em geral, argumenta Neocleous, o vampiro seria o arauto da crise categórica, resistindo à categorização fácil. Como uma forma de monstro, o vampiro é disruptivo das regras comuns de interação, ocupando um espaço essencialmente fluido, onde apesar da sua alteridade, ele não pode ser totalmente separado da natureza do homem. Simultaneamente interno e externo, o monstro perturba as políticas de identidade e a segurança das fronteiras. O vampiro é o arauto da crise categórica porque, como o monstro em geral, ele ou ela representa a forma da diferença. Dentro dos estudos culturais, muitos escritores conectaram essa diferença com o bode expiatório e, portanto, com os grupos sociais marginalizados e oprimidos. Em particular, foi argumentado que o vampiro representa a assustadora alteridade da sexualidade feminina. Tony Thorne aponta que nossa percepção moderna do vampiro é distorcida pela influência masculina do próprio Conde Drácula. Mas, quando no século XVIII o sugador de sangue fez pela primeira vez a transição do ghoul, ou carniçal, da aldeia, para o protagonista literário, via documentos imperiais e fofocas de salão, era como uma femme fatale, uma dama, que ele era evocado.
Adentrando bem no século XIX, no caminho do Vampire, de John William Polidori, a maioria dos vampiros eram femininos. Isso deu peso ideológico para aqueles que lutavam contra a emancipação sexual feminina, pois a obsessão política com o sangue foi instrumental em tornar qualquer mulher que exibisse mesmo o menor interesse independente por sexo em uma vampira. Mas geralmente, no contexto das análises culturais do filme e da literatura popular, o vampiro aparece identificado com os oprimidos e os próscritos. Drácula, de Bram Stoker, carrega muitos desses preceitos e estereótipos, apresentando seu famoso conde como um imigrante do leste europeu que chega a Londres para espalhar a sua corrupção. Daí inclui seduzir as duas protagonistas femininas do romance, ambas mulheres inglesas, para que se tornem suas noivas. Há até uma linha problemática envolvendo a terra que leva consigo em suas caixas, que cheiram a velha Jerusalém, entre aspas. O vampiro atinge sua forma definitiva, que se mantém até hoje, ao ser publicado em 1897 o romance de Stoker. Argumentam os organizadores e tradutores da antologia O Vampiro Antes de Drácula, Martha Angel e Humberto Moura Neto. A obra, que situa o vilão centenário de origem húngara, o que muita gente acredita se tratar de um personagem romeno, porém a Transilvânia era parte do Império Austro-Húngaro e o próprio conde afirma ser de ascendência Zekler, uma das etnias da Hungria, tem um tom realista e narrativa simultânea, por meio de uma sequência de registros de jornais e diários, o que aumenta o impacto e o horror dos eventos sobrenaturais do livro. Nessa época, enfatizam os autores, a ficção vampírica já estabelecera um corpus rico de acervo, tradições e abordagens literárias das mais variadas, a qual serviu a Stoker para sua inspiração e pesquisa autoral. Entre os muitos arquétipos vampíricos ao longo do século XIX, 3 se consolidaram nas sociedades com especial destaque: o vampiro folclórico, o nobre satânico, a mulher fatal. Dizem Angel e Neto, o vampiro folclórico apareceu, por exemplo, na obra de Gogol, de Tolstói, de Turgenev e em A Gusla, de Prosper Mérimée, uma série de baladas supostamente tradicionais, mas na verdade criadas pelo próprio autor. O nobre satânico foi herdado do romance gótico, por intermédio de Lord Ruthven, de Polidori. A mulher fatal, surgida na poesia do final do século XVIII, estabeleceu-se na literatura de prosa a partir de A Morte Amorosa, de Gautier. Drácula, argumentam os autores, reuniu as 3 vertentes em si. O protagonista da história, o jovem corretor de imóveis cético Jonathan Harker, carrega seu preconceito inglês contra o folclore regional dos camponeses próximos à cidade romena de Bistrica e demais povoados por onde passa na Transilvânia. Fazendo o percurso até os Montes Cárpatos, ele se arrepende por não levar as superstições locais a sério. Tanto as 3 vampiras consortes do conde, que vivem no castelo, quanto a jovem inglesa Lucy, que será vampirizada, são exemplos de mulheres fatais. Por fim, o próprio conde é o protótipo do vilão gótico do século XVIII, transmutado no vampiro de Polidori. Numa demonstração da habilidade de Stoker em amalgamar diferentes tendências pré-existentes, Drácula exibe também características de criaturas folclóricas, tanto o vampiro, palidez, lábios rubros, dentes afiados, unhas recurvas e hálito fétido, quanto o lobisomem, caninos projetando-se sobre o lábio inferior, unhas pontudas, mãos largas com dedos curtos e pelos nas palmas, sobrancelhas unidas sobre o nariz. Uma das fontes usadas foi o livro dos lobisomens, do reverendo Sabine Baring Gould, do qual Stoker transcreveu literalmente algumas características. Em Drácula, o Dr. Van Helsing, especialista em mortos-vivos, descreve o vampiro como sendo forte como 20 homens, mais ardiloso que os mortais, um necromante capaz de chamar a si os mortos, brutal e demoníaco, com a habilidade de comandar não só animais, o rato, a coruja, o morcego, a mariposa, a raposa e o lobo, como tempestades, nevoeiros e o trovão. Também pode alterar de tamanho, aumentando ou encolhendo, ou tornando-se invisível. Algumas dessas características foram reproduzidas no cinema e na literatura. Stoker estava familiarizado com as convenções mais comuns do gênero vampírico em seu século. Ele fez uso de um punhado delas para o seu Drácula.
o título de nobreza, a aparência soturna, a origem estrangeira, a força sobre-humana, o poder de seduzir as mulheres, de infiltrar-se como névoa pelas frestas, a transmutação em animais, o uso da estaca para matá-lo, o grito do cadáver ao ser esfaqueado, a colocação de alho na boca do vampiro recém-decapitado. É inútil especular quais autores de ficção influenciaram Stoker diretamente. Sabe-se por suas notas os livros não ficcionais que consultou. A descrição de sua biblioteca, leiloada em 1913, relaciona, entre outros, obras de Mary e Percy Shelley, de Byron, Hoffman e Le Fanu, embora não o volume que inclui Carmilla. Mas não há como saber se foram adquiridas antes ou depois de Drácula. Stoker ainda enriqueceu Drácula com algumas invenções próprias. Drácula deve dormir sobre o solo nativo. O vampiro não tem reflexo no espelho, nem projeta sombra. Ele é incapaz de cruzar a água corrente e precisa de convite para cruzar os umbrais de uma casa. Stoker também parece ter sido o criador do termo em inglês undead, morto-vivo, não morto ou desmorto, a depender da tradução. A conexão entre o vampiro e o morcego já era prolífica, desde pelo menos Varney, década de 1840, mas Stoker foi o primeiro a transformar seu desmorto em um grande morcego, metamorfose que prolifera nas telas do cinema. Os morcegos vampiros sul-americanos são citados em Drácula, o que pode ter sido extraído de um artigo de Charles Darwin, consultado por Stoker. Darwin se deparou com esses animais no Chile, comentando o efeito de sua mordida em cavalos. A igreja tinha um papel insignificante na luta contra o vampiro, até o advento de Drácula. Tratados escritos como os do padre Augustin Calmet e de Gerard van Swieten não apresentavam fórmulas ou mecanismos religiosos de proteção contra vampiros. Os poetas precursores da ficção vampírica, como Goethe, Ossenfelder, Bürger, Nodier, Walter Scott e outros, dispensavam a intervenção eclesiástica, da mesma forma que Polidori e Ernst Rauppart. Os sacerdotes em A Família do Vurdalak, de Tolstói, em Varney e em Carmilla, não desempenham nenhuma ação concreta contra os vampiros. Alexandre Dumas é exceção, em seu conto A Dama Pálida, talvez mirando na reação pública. Stoker, seguramente um conservador na política e em questões sociais e culturais, impregnou seu livro de religião para, de um lado, investir contra a degradação dos valores morais da cristandade, representados no Conde, e, por outro, vestir as cenas muito eróticas ao seu público leitor. Figura do meio teatral, Stoker pode ter tirado da ópera Fausto, de 1859, a ideia do crucifixo para combater o vampiro. Fato é, a partir de Drácula, a religião cristã passa a assumir o papel de grande inimiga do vampiro. A palavra Nosferatu também ganha popularidade com o romance de Stoker, ao copiá-la de um artigo de 1855 da inglesa Emily Gerard. Acontece que a palavra não existe, nem em romeno, nem em nenhuma outra língua conhecida. Provavelmente é resultado de uma transcrição mal feita. Para a estudiosa Elizabeth Miller, Gerard aparentemente não tinha bom ouvido para palavras estrangeiras. Ela também usou outro termo inexistente, Scholomance, para denominar uma escola em que feiticeiros teriam aulas com o próprio demônio. Stoker também perpetuou esse mesmo termo em Drácula. Até hoje, muitos acreditam erroneamente que esse é um nome folclórico para os mortos-vivos. O espírito do fin de siècle, isso é, o fim do século, está por toda parte em Drácula. Consciente ou não, as posturas e condutas da Inglaterra vitoriana são escancaradas. Assim, o leste europeu é retratado na visão típica do inglês cosmopolita e progressista, ao encarar as regiões menos tecnológicas com piedade ou desprezo. O objetivo final do Conde é dominar Londres. Implicitamente no texto, é a coisa mais temível que o mal encarnado no Oriente poderia realizar. Todo o esforço dos seletos protagonistas se resume à manutenção do status quo, a normalidade sagrada e rotineira que estavam acostumados. O retrato da identidade feminina no romance salta aos olhos. Essa questão passava por importantes transformações no final do século. A nova mulher, independente e dona de si, a um só tempo, animava e assustava a sociedade. Os movimentos socialistas e feministas adiantavam-se, os primeiros ainda de maneira tímida, mesmo que portando pensadoras proeminentes de vanguarda revolucionária, como a própria filha mais nova de Karl Marx, Eleanor Marx.
as mulheres das camadas médias levantavam a problemática cultural, como os prejuízos causados pela misoginia. As pautas, no entanto, ainda eram majoritariamente institucionais, como a reivindicação bastante importante do direito ao voto, o sufrágio feminino, a reforma nas leis de casamento, o acesso a métodos contraceptivos e o deslocamento para postos de trabalho remunerados. No final da década de 60 do século XIX, as mulheres das camadas pobres, as mais oprimidas, entraram em conflito com algumas das noções mais estreitas das mulheres abastadas. A questão tanto para as operárias africanas nos Estados Unidos, como para as operárias pobres na Inglaterra, era o fato contraditório de que as mulheres que tinham acesso às 3 refeições diárias estivessem reivindicando o direito de trabalhar. Isso certamente soava a elas como uma piada de mau gosto. Afinal, as mulheres até então sempre trabalharam em condições muito mais severas que as dos homens. O Código Social burguês prescrevia apenas um lugar doméstico para a dona de casa burguesa. A necessidade do sustento para as famílias operárias já forçava meninas a se tornarem operárias com apenas poucos anos de vida, em fábricas insalubres na Grã-Bretanha ou nas lavouras no sul dos Estados Unidos. Eleanor, avançando muito mais do que sua colega Louise Kautsky, da Segunda Internacional, não se limitou ao campo da crítica ao feminismo burguês e liberal. Ela ampliou o escopo da crítica feminista, mostrando o papel fundamental das mulheres para o sucesso do movimento socialista e para a emancipação da humanidade em geral. Para Eleanor, a unidade entre as mulheres é uma exigência central, independentemente da classe. A liberação das coerções do patriarcado depende diretamente da derrocada do sistema econômico vigente. Ao escrever sobre o círculo dos autores românticos de seu tempo, que na época sofriam demonização do establishment burguês na literatura, Eleanor procurou restabelecer o papel histórico de alguns desses principais nomes. É o caso do poeta romântico Percy Shelley. Sua obra e seu legado foram higienizadas, por assim dizer, pelos censores da burguesia. Os seus trabalhos mais inflamados e suas peças políticas maiores, como os cruciais The Mask of Anarchy e A Philosophical View of Reform, A Máscara da Anarquia e Uma Visão Filosófica da Reforma, em tradução livre, permaneceram impublicáveis ou publicadas apenas sob a forma de edições retalhadas, expurgadas de todo o conteúdo sensível que se opusesse à hipócrita moral vitoriana após a morte de Shelley. Os críticos do período enfatizavam seus trabalhos mais curtos de poesia lírica, como To a Skylark e Ode to the West Wind, para melhor apresentarem Shelley como um idealista visionário ou um sonhador etéreo, removido das preocupações mundanas. Um desses críticos proeminentes, Matthew Arnold, famosamente descreveu Shelley como um belo e ineficaz anjo batendo em vão no vazio as suas asas luminosas. Uma descrição cínica sobre o poeta em questão, uma verdadeira descaracterização que menosprezava suas posições intelectuais e políticas mais sérias. Assim, de modo geral, a burguesia literária recusava-se a reconhecer e descartava os explícitos ataques de Shelley à tirania, à religião, ele era um ateu declarado, e à opressão de classe. Frente a isso, Eleanor Marx reivindicava Shelley como um socialista, em um artigo que escreveu junto com seu companheiro Edward Aveling. Nas suas palavras iniciais sobre a personalidade de Shelley, este foi um rebento da Revolução Francesa. Outro intérprete dessa época melodiosa, Byron, também foi rebento da mesma revolução, mas seus precursores foram Voltaire e sua escola e o Rousseau da Nouvelle Héloïse, enquanto os de Shelley foram Babeuf e o Rousseau do Contrat Social. Como Marx, que entendia os poetas tão bem quanto entendia os filósofos e economistas, costumava dizer, a verdadeira diferença entre Byron e Shelley consiste nisto: os que os compreendem e os amam consideram oportuno que Byron tenha falecido em seu 36º ano, já que ele teria se tornado um burguês reacionário caso tivesse vivido por mais tempo. Em contrapartida, eles lamentam a morte de Shelley aos 29, pois ele foi um revolucionário pleno e consistentemente teria permanecido junto à vanguarda do socialismo. Essa questão-chave para ela diferia imensamente ambos os românticos. O rebelde estético de um lado, Lord Byron, que imitava o vampiro folclórico em seu modo de vida, morando em uma abadia arruinada, que, segundo diziam, era assombrada por um monge encapuzado.
Byron, para Eleanor, simbolizava a rebelião da aristocracia, intensa, mas egoísta, enquanto Shelley transformava a mesma energia em libertação coletiva. Ela não menosprezava Byron, no entanto. Em sua concepção, tanto Byron como Shelley eram fora da lei góticos, mas somente Shelley transcendeu o ego para uma visão social. Mais sobre isso à frente. Pessoalmente, Eleanor continuou o apreço que seu pai e Friedrich Engels, seus mentores intelectuais, tinham pela poesia de Shelley. Ouvi meu pai e de Engels repetidas vezes falarem disso. Também ouvi o mesmo dos cartistas. Há apenas alguns meses, ouvi Harney e Engels falando dos dias cartistas, de Byron e especialmente de Shelley, da adoração dos cartistas a eles. No domingo passado, Engels disse: todos nós sabíamos Shelley de cor naquela época. Shelley nasceu 3 anos depois da eclosão da Revolução Francesa, um tempo também de uma fulminante reação das classes dominantes, o que incluiu a suspensão do habeas corpus na Inglaterra. Sobre suas visões sociais e políticas, contidas em especial no poema Peter Bell III, sua esposa Mary Shelley, de quem falaremos mais à frente, escreveu: nenhum poema contém visões mais peculiares de Shelley, relativa aos erros em que muitos dos mais sábios recaíram, além dos efeitos perniciosos de certas opiniões na sociedade. Em relação às influências diretas ou indiretas de Percy Shelley, temos os comentários de Eleanor mais uma vez sobre Lord Byron. Em Byron, temos as aspirações vagas, generosas e genuínas em tom abstrato, que encontraram expressão final no movimento democrático burguês de 1848. Em Shelley, havia mais do que uma vaga luta pela liberdade em um sentido abstrato e, portanto, suas ideias encontram expressão no movimento social-democrata de nossos dias. Dessa diferença fundamental, ela conclui que Shelley viu, com mais clareza do que Byron, que parece mal ter percebido isto, que a epopeia do século XIX seria uma de competição entre as classes possuidoras e produtoras, e é justamente isso que o afasta da categoria dos socialistas utópicos e o torna, tanto quanto era possível em seu tempo, algo análogo a um socialista dos dias modernos. Acrescente a isso o fato de Shelley ter tido certa concepção da evolução antes de ter sido enunciada cientificamente por Darwin. Em seu papel como observador histórico, temos os seus julgamentos sobre Napoleão. Nas palavras de Eleanor, Shelley foi o primeiro, de fato o único homem de seu tempo, a enxergar quem de fato era Napoleão, o homem a quem todos na Europa naquele período tomavam por herói ou monstro. Shelley reconheceu como um mesquinho, um franzino, ávido por ouro e pela pequenez imperial. Em 1816, ele escreveu: eu te odiei, tirano vil, gemi ao pensar que um escravo, o mais modesto, irá dançar e se esbaldar sobre a tumba dos libertos. Em 1821, no ano da morte de Napoleão, a alma ávida de Napoleão despenca em terror, sangue e ouro, tal qual torrente de ruínas desde seu berço a seu caixão. Percy era profundamente ligado à luta pela libertação das mulheres e pela igualdade de gênero. Ao longo de toda a sua obra, a unidade com sua esposa é marcante, notavelmente em seu poema Leon and Sifna. A mãe de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, revolucionária feminista que viveu a Revolução Francesa, também foi imensamente influente no moldar do pensamento de Shelley. Comenta Eleanor, na sua relação com as duas mulheres. Provavelmente, o fato de que ele viu tanto através dos olhos dessas duas acelerou a percepção de Shelley sobre o status real das mulheres na sociedade e da verdadeira causa desse status. Uma delas, pelo menos, antes de Percy Shelley, enxergara que a condição social das mulheres, em partes, deve-se a uma questão de economia, não de religião ou de sentimento. A mulher está para o homem, assim como a classe produtora está para a possuidora. Sua inferioridade, entre aspas, em sua realidade e em sua existência presumida, é o resultado da detenção do poder econômico por alguns homens e de exclusão da maioria dele. E isso Shelley compreendeu não apenas em sua aplicação às mulheres mais desafortunadas, mas a sua aplicação a todas as mulheres. Pode o homem ver-se livre se a mulher for uma escrava? Acorrentada está a que vive, a respirar o ar da podridão de uma tumba encerrada. Se a companheira feito besta é condenada a suportar o desdém mais sério que angústia, poderás ousar lutar contra opressores, se em casa, entre bebês, a maldição leva o formato de mulher, um crime antigo, vem em seguida e o seu nome é fraude.
servindo de cúpula da religião cambaleante. Em um comentário à parte, mas de igual importância, Mary Shelley, sua esposa, já havia presenteado o mundo no início do século com seu poderoso Frankenstein, ou o Prometeu moderno, redigido no verão assombrado de 1816, quando acompanhou a opulenta diligência de Sua Majestade Satânica, Lord Byron, rumo a Genebra. Frankenstein não é apenas uma história de horror gótico, ou o precursor da ficção científica. É uma profunda meditação sobre a criação, a responsabilidade, o abandono, temas relacionados à maternidade e à negação da agência feminina. Isso já demonstra um diferencial muito importante em relação a Drácula. Mary Shelley cresceu na sombra literária da mais famosa feminista de seu tempo, sua própria mãe. Ainda assim, cresceu também profundamente ciente do modo que a sociedade pune mulheres que desafiam a convenção, como puniu sua mãe e ela própria. É impressionante pensar que, tendo escrito Frankenstein com apenas 18 anos de idade, o que a fazia depender do apoio financeiro e as conexões do marido, ela tenha saído com o tempo da sombra dessas figuras geniais de sua vida, sua mãe, seu pai e seu marido, que por uma jogada do destino, hoje apenas são conhecidos e lembrados em grande parte por causa dela. Essa nossa longa digressão foi importante para, primeiro, dar um importante panorama sobre em que pé se encontravam os conflitos sociais, econômicos, culturais e de gênero no século da publicação de Drácula. Segundo, entendemos as particularidades dos românticos, cujo movimento pavimentou a literatura gótica moderna e suas criaturas, o vampiro em particular, e cujas diferenças se tornam explícitas entre as posições de Byron e Shelley. Sigamos, portanto, com o caso Drácula. No livro, Mina Harker é o protótipo da mulher liberal moderna, a par das novidades tecnológicas e cheia de iniciativa. Por outro lado, Lucy e ela constituem o elo frágil da trama, que deve ser protegido pelos homens valentes contra a influência demoníaca do vampiro sedutor. Ao serem consumidas por seu poder, essas mesmas mulheres castas se tornam predadoras sensuais, fazendo de tudo para atender seus próprios desejos. A sexualidade feminina, repreensível e inadmissível para as convenções da sociedade. Comentam os organizadores de O Vampiro antes de Drácula. Quando Lucy é vampirizada, o cenário montado parece uma paródia cômica da Guerra dos Sexos de então. Um exército formado por 5 valorosos homens, um nobre, um corretor imobiliário, um doutor psiquiatra, um cowboy texano e um sabe-tudo, contra uma vampira assanhada. Todo o poderio masculino é convocado para conter a rebeldia feminina. E fazem a duras penas. Reforça o pesquisador Christopher Frayling. As forças da normalidade atacam e colocam os vampiros de volta nos seus caixões, de modo que Mina Harker possa voltar a ser a jovem convencional e reprimida de sempre. Embora enfatize todo o progresso técnico e científico de sua época, o uso do fonógrafo e da taquigrafia, a prática da psiquiatria e a transfusão de sangue, Stoker ainda se vale da mesma estrutura das novelas góticas de um século antes, com seu bando de heróis da moral e da ordem, resguardando a mocinha em defesa das garras do pérfido vilão. Drácula contribui, portanto, para reanimar o esquema gótico literário conservador para o século seguinte. Tamanho o alcance atingido pelo autor e sua obra, tanto na fama como nos lucros, ambos são alvo constante das maiores especulações, que normalmente carecem de fundamento. A autora Elizabeth Miller desbancou algumas dessas enganações em seu Drácula, Sense and Nonsense. Uma das mais difundidas é que o modelo referencial de Bram Stoker para seu personagem do Conde Drácula teria surgido com o Drácula histórico, o herói nacional cristão Vlad Tepes, o Empalador, também chamado de Vlad Drácula, que no século XV foi um voivode ou príncipe da Valáquia, hoje parte da Romênia. Apesar da importância retumbante em sua época, o sanguinário Vlad foi esquecido pela história por séculos, ficando famoso novamente no mundo apenas em 1972, com a publicação do livro Em Busca de Drácula, em que os historiadores Raymond T. McNally e Rado Florescu anunciavam sua descoberta sensacional. Drácula não era, afinal, um personagem fictício. Ao criá-lo, Bram Stoker baseara-se em uma figura real. You ever heard of the curse of Vlad Tepes? Yeah. He lost his wife, he lost his dynasty, he lost his family.
and he signed a document in order to bring a curse down against his enemy, and he promised that he will return. That was his curse, and I will take revenge against those that they betrayed me. He was killed, and his body was buried in a monastery nearby Bucharest. Later on, when they opened the coffin, they never found his body, which is quite creepy. Yeah, right. A ideia ganhou popularidade entre os leitores da obra e anos depois foi elevada à enésima potência por Francis Ford Coppola com seu filme Drácula de Bram Stoker. Sufletul ei nu mai poate fi salvat. Este blestemată. Asta e legea lui Dumnezeu. Com o êxito comercial do filme, a teoria de que o Conde e o Voivode eram a mesma pessoa ganhou status de verdade inquestionável. Numa ironia extrema, a maior evidência contra McNally e Floresco foi fornecida por eles mesmos. Tudo o que Stoker sabia sobre o Drácula histórico se resumia a alguns poucos parágrafos que lera em An Account of Principalities of Wallachia and Moldavia, de William Wilkinson. A obra faz menção ao Voivode Drácula, mas não a Vlad Tsepes, Vlad Drácula, o empalador e suas atrocidades. Nas palavras de Elizabeth Miller, por que Stoker, um escritor que incluía meticulosamente todos os detalhes, alguns muito significantes e obscuros, de suas fontes conhecidas, ignoraria algo que poderia enriquecer bastante a caracterização de seu vilão? Ou ele sabia mais coisas e decidiu não as usar, ou usou aquilo que conhecia. Tudo o que sabemos, com certeza, é que Stoker viu o nome Drácula no livro de Wilkinson, certamente gostou dele e decidiu usá-lo. A quem interessar sobre toda uma discussão à parte sobre o tratamento de fontes e a pesquisa de Bram Stoker para redigir o seu Drácula, o livro de Miller é extremamente recomendado. Vale aqui resumir as conclusões. Stoker fez uma extensa pesquisa para o seu livro, que nem por isso foi historiográfica. Nas palavras sensatas de Elizabeth Miller, ao incorporar o material em Drácula, ele parecia satisfeito em jogar diversos fragmentos e pedaços na mistura, às vezes com resultados confusos. Um exemplo óbvio é a sua amalgamação de vários trechos de história colhidos de diferentes fontes para forjar um pano de fundo para o Conde Drácula. Os resultados são excessivamente confusos. Isso não é uma crítica. Stoker, afinal, não estava escrevendo um tratado histórico, ele estava escrevendo um romance. De todo modo, Drácula não deu fama ao seu autor em vida, reconhecido apenas por ser amigo e funcionário mais dedicado de seu patrão, o então famosíssimo ator Henry Irving, proprietário do teatro Lyceum.
Um obituário londrino observava que Abraham Stoker seria recordado como o biógrafo do falecido Henry Irving. Póstumamente, por uma ironia do destino, Irving é mais lembrado hoje por sua ligação com Stoker. Sua viúva Florence viveria para ver a fama póstuma do marido até seu falecimento, em 1937, aos 78 anos de idade. O século XX retiraria Bram Stoker do quase anonimato por intermédio de outra mídia, o cinema. O homônimo filme Nosferatu, de Murnau, a primeira adaptação cinematográfica de Drácula, é produto genuíno da Alemanha em crise dos anos 1920, um país que, como o restante da Europa, foi assolado pela epidemia de influenza de 1918. É o país castigado pelas imposições do Tratado de Versailles e pela perda da vida da maioria dos seus participantes na Primeira Guerra Mundial. O conhecido turbilhão econômico e social que pavimentou a ascensão do nazismo. Nosferatu partilha dessa escuridão. O filme em si quase não viu a luz do dia devido a uma disputa jurídica entre a viúva de Bram Stoker e a pequena companhia Prana Film, que beirava a falência pelo acúmulo de dívidas. Ele carrega um certo número de caricaturas antissemitas, particularmente associando o vampiro com a doença e a praga da gripe espanhola, transportada por ratos. Daí provém o cenário de uma comunidade alemã pura, entre aspas, corrompida por um estrangeiro contaminado por sangue impuro, entre aspas. O Conde Orlok do filme é retratado com traços de um rato. Seu nariz pontudo e suas sobrancelhas fartas são todos estereótipos antissemitas facilmente reconhecíveis. Uma estrela de Davi pode ser vista na carta do Conde ao seu agente, cuja escritura tem um aspecto ocultista e que alude à maquinação de uma grande conspiração. Os nazistas faziam copioso uso desse imagético em sua propaganda. Elementos do vampirismo associado aos judeus figuram nas páginas do Der Stürmer, de Julius Streicher, editor-chefe do jornal de Hitler. Associações racistas desse tipo preenchem as páginas de Mein Kampf e os fotogramas do filme de propaganda nazista O Judeu Eterno. Parallel to these Jewish wanderings throughout the world is the migration of a similarly restless animal, the rat. Rats have been parasites on mankind from the very beginning. Their home is Asia, from which they migrated in gigantic hordes over Russia and the Balkans into Europe, by destroying mankind's goods and nourishment and spreading diseases and plagues. They are cunning, cowardly, and cruel, and usually appear in massive hordes. They represent the elements of sneakiness and subterranean destruction among animals, just as the Jews do among mankind. Ainda que, no caso infeliz de Nosferatu, que foi cooptado pelos racistas e antissemitas, as caricaturas e exageros não foram pensadas com o fim específico de atingir os judeus. Na verdade, boa parte dos artistas envolvidos no filme foi ativamente perseguida pelos nazistas. Tanto o roteirista Henrik Galim, quanto o ator Alexander Granach, que interpretou o agente do Conde, eram judeus e fugiram da Alemanha depois da ascensão de Hitler para viver o resto de suas vidas em exílio. Gustav von Wangenheim, que interpretou o herói do filme Hutter, era membro do Partido Comunista e deixou o país para retornar apenas durante a construção da Alemanha Oriental no pós-guerra. O designer de produção e cofundador da Prana Film, Albin Grau, o maior responsável pelas imagens em Nosferatu, era um relevante ocultista, seguidor de Aleister Crowley e que emigrou para a Suíça em 1936, até o fim da guerra. O próprio Murnau, homem gay assumido, emigrou para Hollywood em 1926 e morreu em um acidente de carro em 1931, antes dos nazistas assumirem o poder. Ele nunca enfrentou acusações de antissemitismo e sua biógrafa Lotte Eisner relata sua amizade regular e associação de trabalho com a comunidade judaica da Alemanha republicana de Weimar. Portanto, os estereótipos de Nosferatu são inadvertidos e não intencionais, e o antissemitismo do filme mostra que,
Diferente do próprio monstro que o protagoniza, a obra refletiu um espelho social de sua época, algo que já estava dado na sociedade de antemão e que projetava sua aterradora sombra. Parênteses rápido para dizer que em janeiro tivemos a exibição de Nosferatu de Robert Eggers nos cinemas, e que o reflexo e a sombra do medo sobre os outros, os preconceitos raciais, a xenofobia, o antissemitismo, a islamofobia e as demais formas de perseguição assolam o nosso tempo de maneira avassaladora. O genocídio dos sionistas israelenses contra o povo palestino é o maior exemplo de como as classes dominantes lançam a sua sombra maléfica sobre a nossa realidade, construindo uma grande narrativa semiológica que reproduz os temores mais primários na sociedade. Assim como os habitantes do século XX, vivemos durante uma época de guerra, medos e incertezas e somos assombrados pelos mortos. Por sinal, o século XXI pode parecer distante demais daquela vivência dos antigos, tomada por fortes superstições folclóricas, mas essa presunção comum não se confirma de todo. Antes, pelo contrário, a pandemia da Covid-19 assolou o planeta com novas promessas apocalípticas. A botaria ganhou asas, e asas de morcego. A vacina do coronavírus estaria transformando as pessoas em monstros vampíricos. A prova? O filme de Will Smith, de 2007, I Am Legend. Essa teoria da conspiração foi tão difundida online em 2020 que a imprensa Reuters publicou um fact-check para desbancá-la. Basicamente, eles só precisaram elucidar sobre a própria trama do filme. Os roteiristas também se viram na necessidade de tuitar o óbvio, que se tratava apenas de uma obra de ficção. Já desde o início dos anos 2000, o vampiro havia tomado conta das mais diversas mídias, manifestações culturais, da literatura até o audiovisual. Somente no cinema ocidental, o arquétipo do vampiro foi interpretado ao menos 274 vezes. But you see, I'm engaged to Mina. And you're dead. I'm not dead. I'm undead. Well, I'm not unengaged. Jonathan, let me kiss you. Let me show you the deep, raw passion of unbridled sexual frenzy. But you see, I'm British. But so are these. A escritora estadunidense e best-seller Anne Rice fez o seu nome com suas séries de fantasia sobre esses seres imortais, conquistando sua marca no público jovem e adolescente. Inclusive, já estreou pelo canal AMC a mais recente obra do universo televisivo da autora, Talamasca, sobre uma ordem que protege o mundo contra as forças sobrenaturais. E o movimento conspiracionista contra as vacinas durante a pandemia da Covid-19, o anti-vax retraça suas raízes nas primeiras mobilizações populares contra as campanhas do Estado para a vacinação compulsória no século XIX. O vampiro foi utilizado como uma metáfora popular de violação dos corpos. Pelo Brasil, foi o médico Oswaldo Cruz quem encabeçou na Diretoria Geral de Saúde Pública a iniciativa autoritária de vacinação em massa no século XX. Suscitou outra onda de protestos, a conhecida Revolta da Vacina em 1904. Os videogames, de modo geral, espalhados pelo mundo a partir das décadas de 1970 a 1980, valeram-se do acúmulo precedente da difusa mitologia vampírica e, em especial, sua forma moderna, atingida no cinema, graças às múltiplas adaptações de Drácula. O destaque principal deve ser concedido à franquia Castlevania, da hoje gigantesca corporação Konami, sediada em Osaka, no Japão. A concorrência entre essa empresa e a sua principal rival naquele decênio dos anos 80, a Capcom, também fundada em Osaka, foi disputada de título a título. O Shoot'em Up vertical 1942 respondeu ao horizontal Gradius, ao jogo de luta Ir Kung Fu, a Street Fighter, Green Beret, Bionic Commando e ao aterrorizante Ghosts and Goblins, em que um cavaleiro combate gárgulas e mortos-vivos. A Konami rebateu com Castlevania. Diferente de seu predecessor, este último, no entanto, se inspirou pesadamente na obra do Conde Vampiro da Transilvânia. A pesquisa de Gianni Molinaro, estudante de jornalismo do ensino superior em Paris e redator de alguns portais de videogame e magazines como a Joypad, expõe assim o trajeto da empresa. Em 1986, a Konami já havia conquistado certo renome no mundo dos videogames.
fundada em 1969 por Kagemasa Kozuki e Yoshinobu Nakama, What is a man? A miserable little pile of secrets. Produziu sucessos de arcade como Frogger, em que é preciso fazer um sapo atravessar a rua, Scramble e Super Cobra, 2 shoot-'em-ups precursores de Gradius. Dando continuidade ao seu desenvolvimento, a empresa começou pouco a pouco a investir em adaptações destinadas às máquinas domésticas, consoles e computadores. Aos poucos, começaram a surgir jogos originais dedicados ao Famicom Disk System, ao NES e aos computadores MSX, entre eles uma nova série, Akuma Joe Drácula, que pode ser traduzido como O Castelo Maligno de Drácula, livremente inspirada no célebre romance. Livremente, porque além da presença do Conde, poucos elementos fazem de fato referência ao livro. O jornalista ainda explica que, para evitar que os funcionários passassem à concorrência, os créditos finais dos jogos não davam os verdadeiros nomes de seus criadores. É por isso que o primeiro Castlevania aparece com nomes paródicos inspirados no cinema e na literatura vampírica: Bram Stoker, Bela Lugosi, Christopher B., etc. Somente no game Vampire Killer, o game design era atribuído a Akihiko Nagata, e as compositoras Kinuyo Yamashita e Satoe Terashima se escondiam sob o pseudônimo James Banana, referência a James Bernard, autor da trilha sonora do Drácula de 1958. Apenas em 2013, o diretor criativo de Super Castlevania 4, Masahiro Ueno, revelou em entrevista a identidade da equipe da trilogia original para Famicom de Castlevania, dirigida por Hitoshi Akamatsu. Em Castlevania, a ação se passa em 1691. Nela encarnamos Simon Belmont, um caçador de vampiros que percorre o castelo até seu proprietário com o objetivo de eliminá-lo. O propósito é simples, mas a execução é sólida. O protagonista é armado com um chicote mágico, chamado Vampire Killer, e através da força sobre-humana, elimina inimigos e destrói elementos do cenário como candelabros, partes frágeis de paredes. Há ainda muitas armas secundárias, adagas, machados, um relógio que para o tempo, bumerangue e água benta. O próprio título da série foi fonte de confusões. As adaptações do jogo para sua internacionalização alteraram o nome japonês Akuma Joe Drácula para o nome híbrido no ocidente, Castlevania. Ao assumir o comando da série, Koji Igarashi decidiu por fim padronizar tudo sob a bandeira de Castlevania. A unidade da marca foi pensada considerando o avanço da globalização pela internet e a importância do mercado estadunidense de videogames. Essa mudança veio com o lançamento de Harmony of Dissonance, Castlevania Byakuya no Concerto, no Japão. Isso, no entanto, irritou o público japonês, secundarizado pelos estadunidenses. Igarashi, portanto, voltou atrás na denominação a partir de Dawn of Sorrow. Akuma Joe Drácula, Sugetsu no Chujika. A coerência dos títulos, que passam a evocar o vocabulário musical, começa a se estabelecer com segurança a partir de Symphony of the Night. Os nomes dos personagens também foram afetados por essas mudanças. Assim, de maneira inexplicável, Ralph se tornou Trevor em Drácula's Curse. Belnades foi substituído por Fernandes em certos jogos, duas transcrições diferentes do japonês Verunandesu. O jogo chegou a ser censurado por conta das suas abundantes referências ao universo religioso. Nada, contudo, é subversivo nessa saga da Konami. Trata-se apenas de atmosfera geral, não um ataque direto à religião. Isso, porém, não impediu alguns episódios passarem pelo crivo da censura, sob pressão da Nintendo. Frequentemente, o pano de fundo religioso é usado por videogames de forma difusa, quase anedótica, para nomes de locais de personagens, como em Final Fantasy VII. God of War toma o cenário da mitologia grega, mas a dessacraliza por meio da superexposição de situações extremas. Ainda assim, existem referências explícitas. Caso de World of Warcraft, em que uma das classes é a do sacerdote católico. Em Dragon Quest, encontramos bispos e os salvamentos são feitos pelo rito da confissão em igrejas. The Binding of Isaac refere-se explicitamente à história bíblica em que Abraão se dispõe a sacrificar o filho Isaac. A Nintendo, aliás, se recusou a lançar esse jogo no 3DS. Assassin's Creed articula seu enredo em torno da Terceira Cruzada e dos conflitos entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Terra Prometida. Dante's Inferno propõe atravessar os 7 círculos do inferno.
Bayonetta coloca o jogador na pele de uma bruxa enfrentando anjos. Okami permite encarnar a deusa shintoísta do sol, Amaterasu. Xenogears, obra de Tetsuya Takahashi, multiplica referências ao Antigo Testamento, e o inimigo a ser derrotado se chama Deus. Enquanto Xenosaga encontra sua inspiração na filosofia nietzscheana, na psicologia analítica de Jung e no gnosticismo. Diversas polêmicas colocaram a indústria dos videogames em conflito com grupos religiosos. Pokémon, por exemplo, atraiu críticos de uma parcela de conservadores, por ser visto como uma negação do criacionismo. O princípio do jogo é treinar monstros para fazê-los evoluir. O jogo Doom, da id Software, por sua vez, foi acusado de fazer apologia ao satanismo, devido aos símbolos visuais utilizados e ao seu enredo, que narra a invasão de uma colônia em Marte pelas forças do inferno. Castlevania, além de sua extensa franquia de videogames, atravessou outras mídias. Um dos mais reconhecidos e amados lançamentos seria o da série de 2017 da Netflix, produzida por Adi Shankar, que revisita alguns dos jogos primordiais da franquia, especialmente Dracula's Curse, enquanto o spin-off da série baseia-se em Rondo of Blood, além de elementos de outros títulos consagrados, como o Symphony of the Night. Nessa combinação de ideias no roteiro, a série enfatiza a culpa da igreja no destino terrível destinado aos humanos pelo Conde Drácula. Essa imagem nada gloriosa da instituição gerou uma forte polêmica online. O Conde Vampiro, na série animada, diametralmente oposto em simbologia ao Conde do livro, é representante da ciência mais avançada, proprietário de um castelo que é uma estrutura capaz de teleportar até qualquer posição geográfica do planeta. A religião aqui não é a arma que combate o vampiro. A realidade é fonte de obscurantismo arcaico que atrasa ou confunde e evita a sua destruição final. A cruz e a água benta ainda são utilizadas, mas notadamente possuem uma explicação racional para o seu uso. See? Sign of the cross. Did the vampire hunter die in India? Because Hindu vampires wouldn't have the faintest idea why he was waving a cross at them. Actually, no. You see, vampires are basically an evolved predator species, so their eyesight is pretty different to ours. Turns out that if you put a big geometric shape right up close in their field of vision, it confuses the shit out of their brains and, makes them panic. Ao comentar ao final de seu prefácio da versão revisitada do seu Vampires, Genesis and Resurrection, sobre o duradouro apelo cultural da estética gótica, Christopher Frayling comenta que a passagem das margens da sociedade até o mainstream é compartilhada tanto pelo vampiro como pelo zumbi e o lobisomem. O mundo acadêmico, nota ele, está hoje repleto de seus mortos-vivos, subseção dos estudos góticos, parcialmente estimulados pela própria versão original de seu livro, assim como os estudos sobre a fantasmagoria do pensador Jacques Derrida, entre outros. Fica mais fácil agora evidenciar, depois de todo esse longo percurso, que não pretende de modo algum ser exaustivo, ou ficaremos aqui o dia inteiro, como essa prolífica mitologia e folclore do vampiro manifesta-se reiteradamente na nossa sociedade, assumindo inúmeras formas. No entanto, o objetivo principal deste ensaio não é para que pairemos no fenômeno, e sim que arranquemos suas raízes. Veremos nos capítulos a seguir de que maneira o mito do vampiro pode nos servir para mostrar e revelar, ao invés de confundir e ofuscar. Bart, quantas vezes já falei para não morder a sua irmã? Espera aí, você é um vampiro! Rápido, nós temos que matar esse garoto! Como sabe que é um vampiro? Ele é vampiro? Homer, precisamos fazer alguma coisa. Hoje ele bebe o sangue das pessoas, amanhã ele pode estar fumando. De onde vem a palavra vampiro? Até hoje, o assunto é nebuloso. O antiquário Samuel Pegg sugeriu que seria uma derivação do francês avant-terre, isto é, ancestral, por analogia com termos emprestados semelhantes. Já o folclorista russo Alexander Afasaniev especulou uma origem lituana, Vempt, ou Vampt, ou ainda Vampiti. Em contraste, Jan-Louis Perkovsky, o principal vampirologista eslavo, providenciou um estudo etimológico detalhado em The Darkling, argumentando em favor de dois termos cognatos, o servo-croata vampir
e o russo arcaico, o piar. Variantes desses termos existem nos idiomas serbo-croata, ucraniano, bielorrusso, polonês, curdo, cassubiano e búlgaro. Essa etimologia, no entanto, é disputada por Peter Mario Kreuter. A análise etimológica mais detalhada foi providenciada por Brian Cooper, que distingue superstições eslavas cercando a terminologia para os mortos-vivos da subsequente concepção ocidental do vampiro, que ele descreve como distorcida. Cooper confirma as raízes do russo antigo em um nome próprio, o piri, e argumenta em favor do termo emprestado do latim dácio, impurus, utilizado para cadáveres impuros. O folclore eslavo sobrepõe o vampiro com outros seres sobrenaturais, desde as bruxas romenas Strigoi até as corujas dos campanários. O mais significante desses seres, que se intercala com o vampiro, é sem dúvida o lobisomem. De acordo com Afanasiev, tanto os vampiros da Sérvia como os lobisomens eram chamados de Vukodlav, em búlgaro Varkolak. Da mesma forma, os gregos amalgamaram vampiros e lobisomens com o termo Vorkolakis. O reverendo Sabine Baringul, no seu O Livro dos Lobisomens, explica que no folclore grego, o licântropo, isto é, outro nome para lobisomem, cai em um transe cataplético, durante o qual sua alma deixa seu corpo, entra naquele de um lobo e se sacia de sangue. No retorno da alma, o corpo é exaurido e dói como se tivesse feito um exercício violento. Depois da morte, licântropos se tornam vampiros. Acredita-se que eles frequentem os campos de batalha sob a forma de lobos ou hienas, sugando o fôlego dos soldados moribundos, ou que entrem nas casas e roubem os bebês de seus berços. Os gregos modernos chamam de vrikolacas qualquer homem de aparência selvagem, de pele escura e membros retorcidos ou disformes, supondo que possuam o poder de correr sob a forma de lobo. Os sérvios associam o vampiro e o lobisomem como uma só criatura, e os chamam por um único nome, Vukoslak. Esses seres enfurecem-se principalmente nas profundezas do inverno. Realizam então suas reuniões anuais, nas quais se despem das peles de lobo e as penduram nas árvores ao redor. Se alguém conseguir tomar uma dessas peles e queimá-la, o Vukoslak fica, a partir de então, desencantado. Em dado momento do processo histórico, essa confluência entre lobisomem e vampiro se torna distinção explícita. Na língua inglesa, o lobisomem se estabeleceu nos tempos medievais como um metamorfo humano, com origens anglo-saxônicas e provavelmente da cultura nórdica antiga. A palavra vampire, no entanto, foi adotada em 1730 para descrever o fenômeno contemporâneo. O vampiro emergiu, então, em um dado momento do desenvolvimento histórico e social. Os vampiros não são como as demais entidades de espíritos e fantasmas, atreladas à magia negra e à possessão demoníaca. Eles são entidades singulares entre as fileiras dos mortos-vivos. Diferente dos fantasmas e demônios, por exemplo, que tiveram antecedentes bíblicos, os vampiros foram descobertos pela intelectualidade europeia, e por essa razão têm uma história definível e uma ciência própria. A ciência nascente da vampirologia investigou essas entidades não através de relatos de testemunhas, como eram examinadas as experiências de fantasmas e outras aparições, mas como seres físicos que possuíam um corpo literal de evidências, constituídas nos cadáveres dos perpetradores e das vítimas de vampirismo. O vampirismo, portanto, diferente do que estamos acostumados hoje, não era uma crença. Os antigos não acreditavam neles. Os antigos os estudavam e os tratavam como parte da ciência natural do seu tempo. Sua história está intimamente atrelada às investigações empíricas das ciências em evolução no século XVIII. Em outras palavras, eles são genuínos produtos do mundo moderno. Ou, de outro modo, as formas em que foram estudados são estritamente modernas. O vampiro surge quando o racionalismo do século das luzes encontra-se com o folclore da Europa Oriental. Encontro este que tentou dar-lhes explicação racional e que, portanto, deu-lhes realidade. O interesse dos filósofos do Iluminismo sobre as epidemias de vampirismo no século XVIII provinha da suposição de que, como o vampiro se encontraria além das fronteiras das possibilidades, seria ele produto da mente ignorante e não iluminada. A inscrição de Voltaire para vampiros no seu Dictionnaire philosophique de 1764 começa com uma pergunta retórica e desdenhosa. O quê? É no nosso século XVIII que os vampiros existem? Isso depois dos reinados de Locke, Shaftesbury, Trenchard e Collins?
É sob os reinados de D'Alembert, de Derrot, Saint-Lambert e Duclos que nós acreditamos em vampiros? Rousseau chega a conceder que, em um sentido, os vampiros existem de fato, nas mentes daqueles que verificaram sua existência, de acordo com uma interpretação de mundo oficializada pelas instituições no poder. Em carta ao arcebispo de Paris, Christophe de Beaumont, Rousseau observava que, se existe no mundo uma história atestada, é somente a dos vampiros. Não falta nada. Depoimentos, certidões de notáveis, cirurgiões, curas e magistrados. A prova legal é totalmente completa. No entanto, com tudo isto, quem realmente acredita em vampiros? Seremos todos condenados por não acreditarmos neles? Em outras palavras, as instituições e autoridades que atestavam a crença dos vampiros eram elas mesmas fundadas na superstição e na irracionalidade, nas visões ditas não iluminadas. Seria, portanto, impossível confiar em tais instituições. Do outro lado da moeda, a Igreja Católica Romana teve um interesse particularmente pronunciado sobre a praga vampírica do século XVIII. É o que nos conta Nick Groom em seu The Vampire, A New Story. Tanto para os teólogos católicos, como para aqueles do protestantismo, os vampiros eram potencialmente uma evidência de algum tipo de pós-vida, e como os milagres, provas do sobrenatural. Mas nesses preceitos fundamentais da fé cristã, o catolicismo se diferiu profundamente do protestantismo. Em relação aos fantasmas, por exemplo, os protestantes atribuíam essas entidades ao céu ou ao inferno, enquanto, respectivamente, visitas da compaixão angelical ou da malícia demoníaca. No pensamento católico, em contraste, os fantasmas ocupavam o reino transitório do purgatório, interlúdio entre a graça eterna ou o sofrimento eterno. Eles eram almas desencarnadas, capazes de pouco mais do que fazer sinais de arrependimento ou advertência. Poderiam conceder um guia moral. A maioria contentava em visitar seus familiares sobreviventes como uma lembrança das missas a serem dedicadas a eles para apressar seu progresso ao céu. Esses fantasmas também eram bem diferentes de aparições divinas ou diabólicas, aparições da Virgem Maria ou das opressões dos íncubos e súcubos, que são impermanentes e têm agência limitada. Como tais, fantasmas eram tidos como prova da vida após a morte dos católicos, assim como os protestantes os consideravam como confirmação da intervenção divina nos assuntos humanos. No entanto, os vampiros, apesar dos seus traços que partilham com fantasmas, não poderiam ser simplesmente católicos ou protestantes. Ainda que fossem, como alguns fantasmas protestantes, colossalmente malévolos e mais capazes de causar dano físico, eles também eram explicitamente corpóreos. Para os católicos, não poderiam ser fantasmas do purgatório, mas poderiam ser ilusões diabólicas? Se fosse o caso, arriscariam conceder mais poder ao diabo do que a teologia moderna permitia. Eram eles, ao invés disso, algo totalmente diferente: monstros sobrenaturais ou demônios de vísceras? Os vampiros depositaram, portanto, um teste lógico à credulidade católica e protestante. Ainda que houvesse um acordo tácito entre eles sobre a não existência dos vampiros, cada vertente encarou o problema de modo diferente. Os teólogos protestantes, da sua parte, ignoraram resolutamente os vampiros. Os seus pares católicos, no entanto, fizeram um esforço a acomodar os vampiros dentro do seu sistema de crenças. O arcebispo de Trani, Giuseppe Davanzati, escreveu em 1739 seu Dissertazione sopra i vampiri, dissertação acerca dos vampiros, sobre eventos que tomaram forma nos anos 20 do século XVIII. Ainda que esse tratado só tenha sido publicado em 1774, bem depois da morte de Davanzati, ele de qualquer maneira circulou enquanto manuscrito, e o fato dos vampiros terem permanecido como objeto de viva discussão teológica é demonstrado pelo trabalho dado à segunda edição, uns 15 anos depois. Assim como o empirismo racional caracterizava os inquéritos protestantes sobre fantasmas, também Davanzati era parte de uma empreitada racionalista dentro do catolicismo romano, que buscava explicações baseadas em leis naturais para aparentes ocorrências sobrenaturais. No caso do vampirismo, razão e fé deveriam trabalhar juntas contra essa nova ameaça. Ainda que Davanzati brinque com a ideia de que vampiros pudessem ser conectados aos Monati e Monacelli, elfos e fadas do folclore do sudeste italiano, ele permanece empenhado na explicação racional e argumenta contra atribuir poderes não ordenados ao demônio, ou àqueles demônios sufocantes e sedutores,
como íncubos e súcubos. Davanzati explicitamente nega que o demônio seja capaz de contrariar as leis naturais. Então ele não pode erguer os mortos, realizar curas milagrosas ou causar doenças, transformar humanos em animais ou transmutar objetos inanimados, ver o futuro, etc. O demônio só tem poderes limitados no que consiste em conjurar aparições. Davanzati confia na ciência natural para explicar toda a série de fenômenos misteriosos bem comprovados, como cadáveres incorruptíveis, corpos iluminados e vitalidade post-mortem, no crescimento de cabelo e unhas, sangue na região da boca, etc. No entanto, seu raciocínio criou um dilema teológico. Ele apagou a distinção entre a vida e a morte, e, portanto, toda a superestrutura do ritual e padrão do além-vida. Ao racionalizar o vampirismo jogando fora o sobrenatural, ele arriscava minar as bases espirituais da fé. De outro lado, não poderia tratá-los como demônios mágicos, pois isso perturbaria a supremacia de Deus sobre o mal. É precisamente nesse limbo entre a fé sagrada e o racionalismo secular que os vampiros encontraram seu habitat congênito. Em última instância, e como outros comentadores italianos como Girolamo Tartarotti, autor del Congresso Noturno delle Lamie, Coven Noturna das Bruxas, de 1749, Davanzati reduz os vampiros a façanhas da imaginação. Eles não possuem estado físico, é simplesmente a mente provocando truques. Entre os episódios aterradores de vampirismo, houve aquele especial de 1725, em que moradores de Kisiljevo, na Sérvia, acusaram um homem chamado de Petar Blagojevich de ter se levantado dos mortos e, num prazo de 8 dias, assassinado 9 pessoas de sua aldeia. Mas ele não havia matado à luz do dia. Depois de uma doença em menos de 24 horas, as vítimas, pouco antes de morrerem, afirmaram que Petar visitou-as em seu sono e as sufocaram até que estivessem à beira da morte. Os aldeões persuadiram o padre local e o magistrado, o provedor imperial Frombalt, a descavar o corpo de Petar. Quando o fizeram, notaram que Petar não parecia morto. Seu corpo havia crescido cabelo e unhas, e pele rosada e macia. Assim, eles cravaram seu coração com uma estaca e queimaram o corpo. O relatório emblemático de Frombalt, até hoje armazenado nos arquivos de Viena, contém um dos primeiros usos da palavra vampiri num contexto oficial. Depois disso, os casos se multiplicaram. 1732 em Medvedia, também na Sérvia, 13 aldeões mortos, um vampiro era culpado. A comissão de investigação do exército exumou os corpos. A maioria parecia surpreendentemente saudável. Foram todos decapitados e queimados. O relatório da comissão chegou até Belgrado e Viena, onde circulou entre diplomatas. A história abriu o apetite voraz pelo interesse em vampiros. O rei Friedrich Wilhelm I da Prússia questionou a veracidade do relatório, e os estudiosos responderam afirmativamente. Poderiam ser verdadeiros, no sentido de que a decomposição natural poderia explicar a aparência natural dos cadáveres. O vampirismo poderia representar um grande problema para os governantes Habsburgo católicos da Sérvia. Para começar, se santos não eram os únicos capazes de preservar a aparência natural de seus corpos após a morte, a Igreja teria muito a explicar. Outro problema decorria da natureza colonial do Império Habsburgo. Em 1718, depois de derrotar o Império Otomano, os Habsburgos haviam adquirido novo território, nas atuais Sérvia, Bósnia e Romênia. Essas regiões, agora pontos centrais da atividade vampírica, continham culturas estranhas ao Império, línguas e tradições desconhecidas, e muitas possibilidades latentes de rebeliões pelos novos súditos dominados. Vampiros, que se alimentavam dos vivos para sobreviver, eram uma boa metáfora para um império conquistador. Permitir que esses supostos ataques de vampiros não fossem controlados não era uma boa política. Coube à filha da imperatriz Elizabeth Christine, imperatriz esta que, apesar de todos os esforços malogrados do imperador Carlos VI, não produzira nenhum herdeiro homem a resolver o problema. Essa filha mulher era Maria Teresa. Em 1736, ela casou-se com o duque Francis de Lorraine, na intricada dança de poder das monarquias do século XVIII. A França havia forçado o noivo de Maria Teresa a sacrificar seu ducado em troco de seu apoio à pragmática sanção de 1713, um édito promulgado por Carlos VI com o objetivo de assegurar que as possessões hereditárias dos Habsburgo
pudessem ser herdadas por um descendente do sexo feminino, evitando assim a disputa sucessória como havia acontecido na Espanha. Então a Rússia joga a mesma carta que os franceses, forçando a Áustria, o então Sacro Império Romano Germânico, a ir à guerra contra o Império Otomano como pagamento por seu apoio. O novo marido de Maria Teresa foi derrotado e precisou devolver muito da sua terra ganha em 1718. Guerra, fome, derrota e pânico do vampiro. Parecia que a Áustria estava em franca decadência. Maria Teresa, agora sucessora de seu falecido pai, ainda viu a Silésia ser arrancada à força do império pelo exército do rei da Prússia, Friedrich II. O resultado dessa crise real foi a Guerra de Sucessão Austríaca, que durou 8 anos e atravessou 2 continentes. Somente com a assinatura da paz, a atenção de Maria Teresa pôde voltar aos assuntos domésticos. Um monge francês publicara em 1746 o seu grande sucesso, Tratado sobre as aparições de espíritos e sobre vampiros ou fantasmas da Hungria, Morávia e outros. Os vampiros se negavam a morrer. Maria Teresa incumbe a tarefa de caçar os vampiros ao seu físico da corte, Gerhard van Swieten. Reunindo uma extensa investigação, ele dá seu golpe de morte ao monstro em 1755, publicando as descobertas no seu Remarques sur le vampirisme de Silésie de l'année 1755. A conclusão: vampiros não existem. Em março daquele ano, Maria Teresa dá a declaração oficial do Império, a condenação do pânico sobre vampiros como resultado de fraude e credulidade do populacho ignorante. Ela torna ilegal de escavar cadáveres e mutilá-los, ou queimar seus corpos. Ao invés disso, esses casos deveriam ser relatados às autoridades, e que os vândalos fossem punidos por suas falsidades. Em uma das maiores ironias da história, quando ela emitiu aquela declaração, estava grávida de sua última filha, Maria Antônia, melhor conhecida pela história como Maria Antoniette, que seria decapitada em 1793 na Revolução Liberal Burguesa na França, com um método parecido de exterminação que era destinado aos supostos vampiros. É em meio à evolução desses embates que os iluministas, com seus valores humanistas e universalistas, voltados à razão ilustrada e defensores da dita vontade geral do povo e do terceiro estado, se defrontaram com uma ampla reação contra-iluminista, ou irracionalista, que incluía aí, entre seus movimentos culturais, aquele do romantismo, no campo das artes, consolidado no século XIX entre os anos 1800 a 1850. O romantismo, retomado aqui por nós de forma simplificada e esquemática, buscava a glorificação da natureza e do ser humano particular e isolado na mesma, desvinculando-se da modernidade e repudiando seu processo de industrialização urbana capitalista. O movimento encontrou uma de suas grandes inspirações, também e ironicamente, em um dos principais pensadores iluministas, Rousseau. Os românticos, sempre críticos da razão humana, buscaram na emoção a sua fonte autêntica para definir a experiência. Baseando-se na desconfiança no autogoverno das massas e acossados ante as revoluções nacionais e liberais de 1848, buscaram segurança na autoridade do rei e da igreja e na velha ordem decadente. Colheram sua inspiração na teologia e apelaram ao retorno da vida agrária no campo. O movimento alçou os valores medievais como superiores, não somente aos valores modernos, mas também aqueles dos clássicos da antiguidade greco-romana. A crença na espontaneidade talvez seja uma das principais inscrições de sua bandeira. Saindo um pouco dessa explicação esquemática, o seu movimento é explicado por um outro muito mais determinado, a transformação da propriedade fundiária, isto é, da terra, em capital. Os capitalistas incorporaram a propriedade fundiária, dissolvendo as diferenças entre capitalistas e proprietários da terra. É a derrota final da velha aristocracia e a consumação da nova aristocracia do dinheiro, diz Marx. Não partilhamos as lágrimas sentimentais que o romantismo chora sobre isso. E por uma boa razão. Marx remete em seus manuscritos econômicos filosóficos à confusão do romântico sobre os males da venda da terra com a consequência racional, necessária e desejável da venda da propriedade privada da terra. Para começar, a propriedade fundiária feudal já era uma terra que havia sido vendida.
Trata-se da terra já alienada do homem, que figura como uma posse de uns poucos grandes senhores. A posse fundiária já é dominação como forma de poder acima dos homens. O servo é um mero acidente da terra nesse processo. Da mesma maneira, o primogênito pertence à terra e é herdado por ela. A posse fundiária é a origem da dominação da propriedade privada, é a sua base. Mas, nessa posse fundiária, nos explica Marx, o senhor aparece pelo menos como soberano direto da posse, e por isso existe a aparência de uma relação mais íntima entre possuidor e sua terra, do que a mera riqueza geral das coisas, como é no capitalismo. O pedaço de terra individualiza-se com o seu senhor, tem a sua posição, é com ele baronia ou condado, tem os seus privilégios, a sua jurisdição, a sua relação política, etc. A terra, portanto, tem a aparência de ser corpo inorgânico do seu senhor. Cabe perfeitamente um provérbio francês, nulle terre sans maître, traduzindo, nenhuma terra sem mestre. Os trabalhadores da posse fundiária são em parte propriedade da mesma, como os servos em parte se relacionam como súditos, a partir do respeito e do dever. A relação entre a terra e esses trabalhadores fundiários é, por isso, imediatamente política, e tem um lado afetivo. Costumes modificam-se de um lote de terra a outro, e parecem ser uma coisa só. Depois é a vez das reservas do indivíduo que se liga ao lote de terra, não ao seu caráter, à sua individualidade. Finalmente, o senhor feudal não extrai de sua posse fundiária a máxima vantagem possível, antes consome o que lá existe e deixa sem preocupações que os servos e arrendatários produzam nela como bem entenderem. Esta é a explicação de Marx sobre a materialidade do encanto romântico com a relação aristocrática sobre a propriedade da terra, cujo caráter afetivo faz o romantismo lançar glórias ao proprietário fundiário, o protagonista de todas as idealizações dos românticos. É evidente que as ilusões românticas, como nos lembra o próprio Marx, já haviam sido desbancadas pelos economistas nacionais ingleses, ao apontarem a pretensa importância social do proprietário da terra e confusão de seu interesse com o interesse da sociedade. Os mesmos economistas têm o mérito adicional, segundo Marx, de ter antecipado e preparado o movimento da realidade, que transformará o proprietário da terra num capitalista totalmente corrente e prosaico. A terra enquanto terra e a renda fundiária enquanto renda fundiária perderam com isso a sua diferença de estado social e tornaram-se capital e juro, que nada dizem senão que apenas sugam dinheiro. A diferença entre capital e terra, que Marx chama respectivamente de propriedade privada móvel e imóvel, é, segundo ele, diferença histórica, não está fundada na essência da coisa, mas no momento histórico que forma a oposição geral entre capital e trabalho. Em outras palavras, e simplificando, a indústria capitalista se desenvolveu já em oposição à agricultura e à propriedade fundiária. No decorrer disso, essa diferença persiste conforme a vida na cidade, ou a indústria, evolui frente à posse da terra, e traz no seu interior o caráter feudal de sua oposição, nas formas do monopólio, da guilda, da corporação, etc. Dentro dessas formas, monopólio, guildas e tudo mais, e determinações, o trabalho ainda carrega algo da comunidade real, ainda não avançou até a máxima abstração de conteúdo e indiferença perante si próprio, isto é, até a sua configuração de capital livre. Ao mesmo tempo, a indústria livre, constituída como capital livre, é o desenvolvimento necessário do trabalho. Com a transformação do escravo do solo em trabalhador livre, o senhor fundiário transforma-se em decorrência no senhor da indústria, num capitalista, transformação que começa com a mediação do arrendatário. Abre aspas, a querela dos economistas nacionais sobre luxo e poupança é apenas, por isso, a querela da economia nacional que tirou a limpo a essência da riqueza com aqueles que ainda estão acometidos por recordações românticas anti-industriais. Por fim, podemos passar adiante com essa consideração. O romântico na economia, representado pelo economista fisiocrata, se revolta contra a indústria frente ao aperfeiçoamento da propriedade privada em capital industrial. Na cultura, o romantismo e os novelistas góticos gastaram sua tinta com o terror do vampiro,
seguindo as pegadas intelectuais do filósofo conservador Edmund Burke, que se dedicou à ideia de natureza sublime que emanaria do terror e do medo, contraposta à abstração árida da razão ilustrada dos iluministas. Richard Payne Knight, um dos contemporâneos de Burke, foi o primeiro a sugerir a presença do monstro em seus trabalhos e enquanto dimensão inexplorada de sua obra. Segundo aquele, os trabalhos dos que seguem Burke fervilham com todo o tipo de terríveis e horríveis monstros e hobgoblins. Argumenta Mark Neocleous, este comentário é apto porque descreve não somente o trabalho de seus seguidores, mas do próprio Burke. Em uma carta a seu filho de 1789, Burke comenta sobre o portentoso estado da França, onde os elementos que compõem a sociedade humana parecem estar todos dissolvidos em um mundo de monstros a ser produzido em seu lugar. É um comentário que capta um tema que está impregnado nas páginas do seu Reflexões sobre a Revolução Francesa, de 1790, obra que ele consagra seu rompimento com o liberalismo. Burke ali se refere ao novo monstro de uma constituição, composta de uma monstruosa mistura de todas as condições, línguas e nações. Há também um novo espírito de trabalho financeiro e especulação, que cria uma forma volatizada de propriedade, e assume uma atividade antinatural e monstruosa. Da mesma forma, a emergente democracia militar, ou exército municipal, é descrito como uma espécie de monstro político. Em suma, a nova sociedade é uma monstruosa cena tragicômica, uma ficção monstruosa na qual as medidas públicas são deformadas em monstros. Ao atacar os revolucionários franceses, Burke remetia a problemas que ele relacionava à imaginação. Por exemplo, quando comentava da imaginação moral que cobre os defeitos da nossa natureza nua, trêmula, ainda no início de sua carreira intelectual, em maio de 1747, ele se opôs a uma moção num clube de debates, comentando que se fosse passada, ela levaria embora nosso espírito ao reduzir nossos discursos a um raciocínio lógico árido. O espanto que a Revolução Francesa causava em Burke é o grau mais elevado do horror e do terror, segundo ele, deliciosos, que são a fundação do sublime. O medo, o terror, o horror atingem o sublime, aquele estado da alma em que todos os seus movimentos são suspensos com algum grau de horror, enquanto o horror delicioso é o efeito mais genuíno e verdadeiro teste do sublime. O sublime estaria do lado da novidade, no sentido que gera sentimentos de pavor e, em particular, o maior pavor de todos, o medo da morte. Em outros textos, o delicioso horror do sublime é descrito como uma espécie de tranquilidade tingida de terror. Tudo o que é terrível, portanto, é sublime também. Burke faz questão de explicitar a ideia de que o terror é, em todos os casos, o princípio dominante do sublime. E daí partem muitas das suas elaborações, por exemplo, a qual ele dizia: para tornar qualquer coisa muito terrível, a obscuridade em geral parece ser necessária, porque a obscuridade, nesse caso, em sentido conceitual, é compreendida como uma das características que Burke atribuía às causas do sublime, entre elas a vastidão, o silêncio, a solidão, o poder, etc. O sublime teria a capacidade de nos surpreender, algo que compartilha com o medo e o horror. Burke distingue o sublime em sua relação com o belo. Objetos e ações sublimes impressionam pelo seu poder, altivez, etc. Em contraste, a qualidade diferencial do belo induzem em nós um senso de afeição e ternura, ou amor. Onde objetos sublimes são sólidos, massivos, duros e assim por diante, os objetos belos são pequenos, leves, delicados. Em se tratando de virtudes, a fortitude e a sabedoria pertencem à política e às instituições militares, enquanto a compaixão e a bondade pertencem ao âmbito doméstico. Burke tinha em mente objetos e atividades que produzissem sentimentos de prazer ou dor. Portanto, tudo o que é adequado de qualquer forma para excitar as ideias de dor e perigo, ou opera de maneira análoga ao terror, é uma fonte do sublime. Mesmo que parta de considerações gerais e conceituações abstratas, o argumento possui outro nível distintamente político.
Não conheço nada sublime que não seja alguma modificação de poder. O projeto político desse destacado pensador do conservadorismo, em sua obra Inquiry, ou na tradução Inquirição, estava destinado a contribuir ao projeto político e econômico pensado para as classes médias britânicas do seu tempo, ainda que o sublime não seja redutível, em última instância, a nenhuma posição política ou forma de poder político. De um lado, esse projeto é, em potência, a fonte da tirania sob o disfarce de governos despóticos que são fundados nas paixões dos homens e principalmente na paixão do medo. Por outro lado, Burke faz asserções muito mais genéricas sobre o sublime e a natureza do poder, o que torna inaplicável o emprego desse conceito para se tentar diferir formas de poder legítimas ou ilegítimas. Inquiry pode ainda ser lido como uma celebração do sublime revolucionário. O governo revolucionário nos enche de horror. Nós viramos a face com horror, nossas mentes são purificadas pelo terror e assim por diante. Já que o terror é o princípio fundador do sublime, podemos dizer que a Revolução Francesa foi entendida por Burke como um espetáculo sublime. Suas descrições sobre Marie Antoinette como bela e sua acusação de que os revolucionários removeram todos os sentimentos, ilusões agradáveis e vestes decentes que serviam para embelezar e suavizar a sociedade privada, reforçam que para Burke esse fenômeno, o da revolução, lhe parecia incompreensível e medonho. O medo permeia todo o trabalho de Burke e o monstro é o medo encarnado como tal, encarnado no fenômeno material da revolução. O horror revolucionário é a um só tempo sublime e monstruoso. Os comentadores de Burke, de modo geral, concordam que, por razões ideológicas óbvias, Burke não pôde inserir a revolução enquanto um elemento do sublime. A sua celebração em Inquiry dá lugar em Reflections a um assombro com outra forma do horror, uma que não mais é sublime. Burke debruça-se a refutar implicitamente qualquer alegação de que a revolução seja sublime ou bela. Ao invés disso, não passa de terror e barbárie, especialmente comparada às instituições do antigo regime e à Constituição Britânica, dotadas, segundo ele, de princípios sublimes. A Constituição Britânica, por exemplo, é temperada com uma gravidade impressionante, enquanto o Estado deveria ser consagrado e tratado com piedoso temor e trêmula solicitude. Da mesma forma, é a autoridade estabelecida e reconhecida que se espera que seja tratada com admiração e reverência. Suas referências ao horror, em Reflections, não são mais associadas ao sublime, mas ao desgosto, abominações, vergonha, escárnio em instituições como a Bastilha sob Luís XVI. Os revolucionários são atacados por verem a nobreza como objetos de horror. Terror é também associado não com o sublime, mas com o barbarismo, o mal e a baioneta. De modo geral, os comentadores concluíram que em Reflections, Burke teme que o sublime esteja se deslocando para uma direção imprevista das incríveis e reverenciadas formas do poder tradicional ao movimento revolucionário. Ele, portanto, precisa reformular o sublime de maneira que pareçam que o horror e o terror da revolução constituam um tipo de falso sublime. O verdadeiro sublime no governo seria uma mistura de medo e graça ou admiração, enquanto o falso sublime, perversão que gera energia grotesca e barbárica. As raízes da metáfora de Burke podem, enfim, ser identificadas. Em Inquiry, ele se faz a pergunta óbvia: como pode o terror e o horror serem prazerosos? Se o sublime é construído sobre o terror ou alguma paixão semelhante, que tem a dor como objeto, é apropriado previamente indagar como qualquer espécie de prazer pode ser derivada de uma causa tão aparentemente contrária a ela. Nesse mérito, a dimensão fundamental entre terror e sublime é assim exposta. Quando o perigo ou a dor se aproximam demais, eles são incapazes de proporcionar qualquer prazer e são simplesmente terríveis. Mas a certas distâncias e com certas modificações, eles podem ser e são deliciosos. Em outras palavras, apreciar o medo da morte e a dor a uma distância segura, com afastamento, é que o sublime pode ser verdadeiramente experimentado. A remoção da dor física e da pressão psicológica, do perigo real, o deleite do medo e do terror só vem para nós na segurança, quando não nos pressiona. No caso da França revolucionária, o terror havia para esse conservador circunspecto o pressionado e se aproximado demais.
Reflections de Burke deve ser lembrado como uma resposta direcionada a seus compatriotas ingleses que pudessem vislumbrar na França revolucionária como um modelo a ser seguido, para aqueles que pudessem se mobilizar, isto é, de serem espectadores a participantes ativos do processo revolucionário. Os textos seguintes de Burke reforçam a sua evolução reacionária e reforçam o crescimento do monstro como sua metáfora definitiva, conforme os anos 1790 avançam e o terror, no contexto da Revolução, se evidencia. Em 1791, por exemplo, há comentários de Burke sobre o monstro de uma comunidade, o monstro tendo rasgado o útero de onde veio, tema central de suas cartas em que reitera as conclusões do seu Reflections. Por exemplo, da França como uma monstruosa tragicomédia, mas também referências a formas monstruosas desse monstro de um Estado. A França regicida como a mãe dos monstros, mais prolífica que o país de antigamente chamado Ferax Monstrorum. Os revolucionários eles mesmos profanando e degradando o Estado. Na França republicana, Burke argumenta: nós formamos uma nova, inesperada, monstruosa heterogênea aliança, um monstro de dupla natureza, república acima e monarquia abaixo. Não há nenhum centauro de ficção, nenhum sátiro poético dos bosques, nada menos que os monstros hieroglíficos do Egito, cão na cabeça e homem no corpo, que podem dar uma ideia disso. Nenhuma dessas coisas pode subsistir na natureza, pelo menos é o que se pensa, mas o mundo mortal admite monstros que o mundo físico rejeita. Afetado profundamente pelo medo, Burke castiga ambos, a população francesa e os admiradores ingleses da Revolução, por estarem nem um pouco enojados ou desencorajados pelos males monstruosos realizados por este monstro de um diretório, governo revolucionário, e descarta aqueles que colocam suas esperanças na moderação e virtude dos monstros mais atrozes que já desgraçaram e atormentaram a humanidade. Ele até mesmo descreve ocasionalmente indivíduos particulares desta união de personagens monstruosa, como parece, como monstros individuais. A ideologia estética de Burke, portanto, o empurra a configurar revoluções como monstruosas. E isso, por sua vez, pode ser explicado pela sua fonte em matéria, o medo generalizado de Burke, como muitos outros pensadores burgueses, das multidões, das ações das massas. Esse tipo de medo anda por toda a parte dos textos desses pensadores e ganha as mais variadas formas. A vertente conservadora da ideologia burguesa ganha forma através do medo sobre a ação real das massas e diante dos fenômenos revolucionários. O medo das massas povoa o movimento do romantismo. O inquérito filosófico de Burke, seu Enquiry, inaugura o romance gótico, que em si mesmo se torna parte da tradição do sublime. Autores góticos do final do século XVIII e estudiosos do romance gótico desde então consultaram o texto de Burke como se fosse um depósito de terrores aprovados. Historiadores culturais até mesmo sugerem que Burke foi o fundador do gótico político, e que seu retrato dos revolucionários franceses é surpreendente na sua convencionalidade gótica. Gótico, evidentemente, é comumente assumido aqui como referencial ao além racional, ao metafísico contraposto ao aquém material. Como o Marquês de Sade uma vez comentou, a literatura gótica foi o resultado inevitável dos choques revolucionários que toda a Europa sofreu. Uma das fontes da ansiedade e do abandono na ficção gótica são seus medos bem instalados da convulsão social radical e, é claro, um anseio por uma era de ouro localizada no passado, em que tal convulsão social seria supostamente impossível. A longa trajetória das reflexões sobre o monstro vem da história natural. Demócrito e Aristóteles centravam nos ditos defeitos físicos, idade relativa de reprodução, sobre a medida em que humanos e animais se parecem com seus parentes, e assim por diante. A monstruosidade dita natural, em outras palavras. Esse interesse se intensifica no princípio da Era Moderna, com Francis Bacon, por exemplo, em seu chamado ao estudo de categorias dos erros da natureza, das aberrações e dos monstros, que culmina na obsessão dos europeus do século XVIII em identificar e delinear as fronteiras do humano. Nos diz Mark Neocleus, foi um descobrimento da tentativa de classificar as diferentes raças da humanidade e de considerar quais delas eram adequadas ao status de cidadão que atinge o ápice no esquema final de Carlo Linneu, o zoólogo suíço responsável por popularizar a nomenclatura binomial e classificação científica de espécies, ao separar o Homo sapiens
de um homem monstruosos. A dupla face do monstro vem também das suas determinações legais, ou melhor dizendo, sua quebra dos limites naturais também acompanha a quebra das classificações legais, o referencial na lei. Por volta do século XVIII, o monstro era essa unidade, que rompia com a ordem natural por um lado e legal por outro. Daí sua base jurídico-natural, enquanto a ausência de toda a ordem. Análises do monstro sugerem que, culturalmente falando, eles são definidos por sua ambiguidade categórica e mobilidade alarmante. Excedentes e subprodutos ou sobras das ordens naturais e sociais estabelecidas. Nos diz Neócleos que, ao empregar a figura do monstro, Burke estava construindo em cima de uma tradição consolidada nas estratégias ideológicas da classe dominante. Historiadores como Christopher Hill, Peter Linebaugh e Marcus Rediker mostraram em extensa documentação que um monstro em particular, a Hidra de muitas cabeças, aparece como um artifício ideológico nos discursos da classe dominante. Burke não era um historiador do século XIX e, portanto, não via a história moderna em termos de conquista de poder de uma classe sobre a outra. A natureza de classe do monstro, por assim dizer, não estava clara para ele, porque Burke simultaneamente favorecia a economia de livre mercado e ainda desejava a defesa substancial da propriedade fundiária estabelecida. Ele não pôde sequer ver na Revolução a transferência do poder para uma burguesia substancial ou enquanto a remoção de obstáculo da forma feudal para a evolução de uma ordem burguesa plenamente desenvolvida na França e no restante da Europa. Chegou o momento da nossa primeira conclusão. Por suas inúmeras formas e transfigurações, podemos ver com mais clareza agora que o vampiro é um personagem ilustrativo e destacado da modernidade, e como tal, serve de suporte ideológico para toda uma gama de conceitos e discussões de historiadores da cultura e pensadores de várias matizes que se debruçam sobre o estudo da sociedade. Um subproduto e uma excrescência da ordem natural e social, parte do embate de ideias em torno das ações das massas e seu direcionamento. A um só tempo, uma fonte de medo sublime das classes dominantes a partir de uma posição de conforto e segurança, ficção muito bem enraizada no movimento real de nossa sociedade e na sua expressão mais desenvolta na luta de classes. O vampiro escoou no interior das camadas populares e ganhou vida em múltiplas manifestações. Na próxima sessão, lidaremos justamente com as formas mais nefastas assumidas pelo vampiro, aquela forma da ressurreição dos mortos e a sua glorificação, e de que maneira se expressou diante da luta entre as classes sociais.